Fábio Luiz Lula da Silva. O indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, filho do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, nos autos da petição 15.041 do Distrito Federal, nos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF e nos laudos e diligências da Polícia Federal. Com efeito, o nome de Fábio Luiz emergiu das investigações por meio de sua relação próxima com a empresária Roberta Moreira Luxig e com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores centrais do esquema bilionário de descontos associativos fraudulentos, que lesou milhões de aposentados e pensionistas por meio do INSS. Conforme será demonstrado a seguir, os indícios reunidos apontam que Fábio Luiz não foi um mero conhecido de Antônio Camilo, mas alguém que, valendo-se de seu prestígio familiar e de sua capacidade de trânsito em instâncias governamentais, teria atuado como facilitador de acesso e possível sócio oculto do lobista em empreendimentos cuja viabilidade dependia de decisões administrativas no âmbito do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Como contrapartida, teria recebido vultosos repasses financeiros intermediados por Roberta Luxig. Abaixo detalha-se a sua participação nesse esquema criminoso. A investigação conduzida pela Polícia Federal demonstrou que Antônio Carlos Camilo Antunes cultivava uma relação de proximidade com Fábio Luiz Lula da Silva, que transcendia os limites de uma simples amizade de convívio social. Depoimentos de Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Camilo e atualmente considerado testemunha-chave da Polícia Federal, revelaram que o lobista costumava ostentar sua suposta ligação com o filho do presidente da República perante parceiros comerciais e fornecedores. Segundo a mesma testemunha, Antônio afirmou que mantinha pagamentos mensais de aproximadamente 300 mil em favor de Fábio Luiz e que teria antecipado a quantia de 25 milhões sem que restasse esclarecida a moeda de referência, em razão de projetos denominados Projeto Amazônia e Projeto Teste de Dengue. Roberta Moreira Luxig, amiga íntima de Fábio Luiz e herdeira de um ex-acionista do Banco Crédito Suíço, emerge no conjunto probatório como a principal ponte entre o indiciado e o lobista Antônio Camilo, petição 15.041. Nessa perspectiva, consta na petição 15.041, a partir da análise dos RIFs 135.092 e 135.100, que a empresa RL Consultoria e Intermediações RL, da qual são sócios Roberta Maria Luxig e seu pai Roberto Pedro Paulo Luxig, recebeu em suas contas um montante de R$ 18.270.676. Desse valor, ao menos R$ 1,5 milhão foram transferidos pela empresa de careca do INSS, Brasília Consultoria. Constata-se ainda que Roberta Luxig e seu pai receberam da RL Consultoria, respectivamente, valores de R$ 1.233.500 e R$ 1.449.000. Com efeito, no laudo 463/2025, SR CETEC Distrito Federal, petição 15.041, foram extraídos dados do telefone de Milton Salvador de Almeida Júnior, e em especial mensagens de Vitória Senérgio, advogada das empresas do grupo de Antônio Camilo, tratando de um pagamento em favor da RL Consultoria e Intermediações. Também aparece mensagem de Antônio Camilo
comprovando o pagamento por Pix de 300 mil em favor da empresa de Roberta Luxes. O contrato de consultoria entre a Brasília Consultoria, empresa de fachada do grupo de Antônio Camilo, e a RL Consultoria tem a assinatura de Roberto Luxes. Nesse particular, a investigação da Polícia Federal, petição 15.041, detectou 5 pagamentos cada um no valor de 300 mil, em favor da empresa RL Consultoria e Intermediações, de propriedade de Roberta Luxes. Os valores foram demandados por Antônio Carlos Camilo Antunes, por meio da empresa Brasília Consultoria, e efetivados pelo diretor financeiro Milton Júnior, totalizando R$ 1.500.000. Referidos pagamentos foram lastreados em um contrato cujo objeto, denominado Projeto Energia, Projeto Esmagadoras e Projeto Hidrogênio, não guardavam qualquer relação com as atividades da Brasília Consultoria e cuja execução jamais foi comprovada por meio de mensagens, relatórios ou qualquer documento que atestasse a efetiva prestação de serviço. Um dos elementos mais contundentes escolhidos pela Polícia Federal consiste em uma troca de mensagens entre Antônio Camilo e seu funcionário Milton Salvador de Almeida Júnior, petição 15.041. Nessa conversa, Milton questiona Antônio acerca de quem seria o destinatário de um pagamento de 300 mil, ao que o Antônio responde de forma lacônica: o filho do rapaz. Na sequência, Milton encaminha a Camilo o comprovante de transferência de 300 mil para a empresa de Roberta Luxes. A Polícia Federal interpreta a expressão "o filho do rapaz" como referência a Fábio Luiz Lula da Silva. É reforçada por outros elementos que constaram um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão, ao que Antônio respondeu demonstrando evidente preocupação. Putz! Na mesma data, Roberta envia mensagem dizendo: Antônio, some com esses telefones, joga fora. A Polícia Federal identificou que durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão em 2025, foi encontrado um envelope contendo ingressos destinados a Fábio Luiz para um evento de entretenimento. Além disso, em áudio enviado em 5 de maio de 25, a própria Roberta fez menção explícita a Fábio, afirmando: na época do Fábio, falaram de Friboi, de um monte de coisa, igual agora com você, numa alusão às acusações anteriores envolvendo o indiciado e a empresa JBS Friboi. As investigações conduzidas pela Polícia Federal e por esta CPMI revelam um padrão consistente de viagens coordenadas entre Fábio Luiz, Antônio Carlos Camilo Antunes e Roberta Luxes para a Península Ibérica, todas realizadas em assentos de primeira classe e durante o auge do esquema de descontos fraudulentos. Documentos da Polícia Federal evidenciam ao menos em 3 ocasiões em que estiveram simultaneamente em Lisboa e Madrid: junho de 24, setembro de 24 e novembro de 24. Essa parte eu já li, mas vou reler. Na primeira viagem, Fábio Luiz e Roberta partiram juntos de Guarulhos com destino a Lisboa, 13 de junho de 24. O lobista decolou do mesmo aeroporto para a capital portuguesa 4 dias depois, na poltrona 2H. Coincidentemente, ficaram em Lisboa entre os dias 17 e 18 de junho. Segunda ocasião, Madrid, onde Lulinha diz hoje que mora. Se mudando para lá em 2025. Camilo partiu em 12 de setembro num assento 3E e Fábio Luiz viajou com Roberta no dia seguinte, ocupando poltronas 7G e 8D. Os 3 permaneceram na capital espanhola em períodos Fábio até o dia 22 e Roberta
até 29 de setembro. Em 8 de setembro de 2024, Fábio Luiz e Antônio embarcaram juntos para Lisboa, nas poltronas 6J e 3F. O que chamou a atenção especial da Polícia Federal foi a proximidade temporal na aquisição das passagens, ambas adquiridas 21 dias de antecedência, com 4 minutos de diferença, o que reforça a tese do planejamento conjunto. Os valores do bilhete foram estimados entre 14 e 25 mil. Foi identificado que uma agência de viagens recebeu mais de 640 mil de uma empresa de Roberta e aparece vinculada aos dados cadastrais de Fábio Luiz em trechos internacionais. Uma testemunha na Polícia Federal corroborou esse quadro ao afirmar que o lobista custeava as despesas de viagem, tanto de Roberta quanto de Fábio Luiz. O que os três ensaiavam em conjunto um negócio na área de cannabis medicinal, área na qual a investigada Daniela Fonteles, outra integrante do grupo do núcleo de Antônio Camilo, operava efetivamente em Portugal. Esses deslocamentos internacionais reiterados, sempre em primeira classe em datas coincidentes, especialmente quando organizados por alguém envolvido em esquema de lavagem de capitais bilionária, afastam qualquer hipótese de encontros fortuitos e reforçam a tese de que a relação entre Fábio e Camilo possui inequívoco caráter negocial. Inclusive, recentemente, foi noticiado que a defesa de Fábio Luiz encaminhou uma petição ao Supremo Tribunal Federal em 16 de março de 2024, no qual confirma que o empresário esteve em viagem a Portugal, ao lado do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes e a seu convite. Os advogados, no entanto, negam que Lula tenha firmado o negócio ou recebido valores do empresário. Todavia, fato notável é que Lulinha admitiu pela primeira vez ao STF, nessa petição, que tinha relação esporádica e de natureza com o careca do INSS, que este bancou a viagem a Portugal e que chegaram a visitar um terreno onde seria construída uma fábrica. Com relação a essas viagens internacionais, acrescente ainda que a investigação jornalística publicada pelo portal Metrópolis revelou que Fábio Luiz viajou à Noruega e à Finlândia em janeiro de 25, acompanhado da Contola, empreendimento de ultraluxo situado em Rovaniemi, na Lapônia holandesa, com diárias que no câmbio de janeiro de 25 variavam entre 10 mil e 37 mil por pessoas. A viagem foi organizada por Marina Mantega, filha do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, especializada em turismo de alto padrão. Conforme apurado no mesmo período em que custeava tais despesas do indiciado e de sua família, Roberta recebia recursos oriundos de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Esse episódio insere-se num padrão já identificado pela Polícia Federal, de que Roberta Luxig funcionava como intermediária dos repasses financeiros do lobista em favor de Fábio Luiz, reforçando os indícios de que as vantagens recebidas pelo indiciado não se limitavam a transferências bancárias, mas abrangiam também um custeio direto de despesas pessoais e familiares de alto valor. Um dos aspectos mais graves que emerge da investigação é a possibilidade de que Fábio Luiz tenha utilizado seu prestígio como filho do presidente da República para facilitar o acesso de careca do INSS e Roberta Luxig a órgãos do governo federal, notadamente o Ministério da Saúde e a Anvisa.
Conforme apurado pelo jornal O Globo, a partir de registros obtidos pela Lei de Acesso à Informação, Antunes esteve 5 vezes no Ministério da Saúde, entre 24 e 25. Em uma delas, estava acompanhado de Luxig. Em nota, a defesa da empresária afirmou que os negócios se mantiveram apenas em tratativas iniciais e não chegaram a prosperar. E ressaltou que o caso não tem relação com as fraudes do INSS. Em 3 ocasiões, Antônio Camilo Careca apresentou-se como diretor de uma empresa de telemedicina e em 2 como presidente da World Cannabis. Os pagamentos mensais de 300 mil referidos anteriormente teriam como contrapartida a facilidades. Aqui em Brasília, o nome de Fábio Luiz apareceu, inclusive, em agendas apreendidas com a anotação direta: Fábio, filho Lula, ao lado de credenciais de camarote, o que sugere que o indiciado era utilizado como cartão de apresentação pelo lobista, para conferir credibilidade e obter tratamento diferenciado. Os dados obtidos a partir da quebra do sigilo bancário, autorizado inicialmente por ministro do STF André Mendonça e posteriormente aprovado no plenário desta CPMI, revelaram que Fábio Luiz movimentou a quantia de 19,5 milhões entre janeiro de 22 e janeiro de 26, em conta mantida no Banco Brasil, embora a defesa do indiciado sustente que esses valores correspondem a rendimentos legítimos de empresas e investimentos. A dimensão do montante e a coincidência temporal com o período de maior intensidade das fraudes previdenciárias, cujos descontos saltaram de 706 milhões em 22 para mais de 3,3 em 2024, torna imprescindível o aprofundamento da análise sobre a origem e a compatibilidade desses recursos com as atividades declaradas por Fábio Luiz à Receita Federal. Cumpre destacar um conjunto de circunstâncias que reforçam os indícios de incompatibilidade na conduta e G4 Entretenimento e Tecnologia Digital, registradas na Junta Comercial de São Paulo, em um edifício comercial na zona oeste da capital paulista, encontra com suas salas desocupadas há pelo menos 7 meses, sem qualquer estrutura operacional, funcionários ou equipamentos, e sequer constam num painel de inquilinos na recepção do prédio. Não obstante a inexistência de atividade empresarial visível, os registros obtidos pela quebra de sigilo bancário revelaram que a LLF Tech transferiu 2,37 milhões e a G4 Entretenimento repassou 772 mil a contas pessoais de Fábio Luiz entre 22 e 25. Período que coincide com o auge dos descontos associativos fraudulentos no INSS. A defesa alega que o endereço servia apenas para recebimento de correspondências e que a LLF Tech sempre teve como sede a residência do indiciado, alterada após a sua mudança para o exterior. Importa ressaltar que os dados bancários ora mencionados foram acessados durante as poucas horas em que a quebra de sigilo esteve vigente, antes de sua suspensão pelo ministro Flávio Dino, e refere-se a apenas 3 contas pessoais de Fábio Luiz, o que indica que o quadro financeiro completo pode ser significativamente mais amplo. Some-se a isso o fato de que, no início de dezembro de 25, quando vieram a público as primeiras menções ao seu nome nas investigações da CPMI, notadamente a partir da revelação em 4 de dezembro pelo portal 360, Poder 360, do depoimento da testemunha Edson Clara à Polícia Federal, Fábio Luiz providenciou, nos dias 1º e 10 daquele mês, a transferência da administração de suas 3 empresas, G4
Entretenimento, BR4 Participações e LLF Tech para sua esposa, Renata de Abreu Moreira, que passou a deter os poderes para movimentar contas bancárias, comprar e vender bens e representar individualmente a sociedade perante a justiça, conforme os novos contratos sociais pela Junta Comercial nos dias 10 e 11 de dezembro. Embora a defesa classifique a medida como meramente burocrática, a coincidência temporal com o avanço das investigações parlamentares é, no mínimo, eloquente. Acrescente que, conforme noticiado pela Folha de São Paulo, em 18 de março de 26, Fábio Luiz constituiu em janeiro de 26 uma nova empresa, Sinapta, em Madrid, na Espanha, país para o qual se mudou, registrada sob a categoria genérica de atividades tecnológicas, sem registro de operações reais, configurando o que especialistas denominam empresa de fachada. Isto é uma estrutura jurídica formalmente existente, porém desprovida de atividade empresarial efetiva. Nesse sentido, foi noticiado que Fábio Luiz Lula da Silva conta como administrador único da empresa, que não teve nenhuma movimentação registrada desde sua abertura, exceto a nomeação do escritório de advocacia espanhol Monereu Maia Advogados e 5 de seus advogados como procuradores legais. Tal padrão de empresas sem operação real, ainda assim, que movimentam recursos vultosos ou são criados em momentos estratégicos, evidencia um modus operandi que demanda aprofundamento investigativo e que é consistente com práticas de ocultação patrimonial e lavagem de capital. Por fim, resiste que a esposa de Fábio Luiz mantém relação de proximidade com a empresária Roberta Luxemburg, conforme amplamente noticiado, o que adiciona mais um elo entre o núcleo familiar e uma das principais investigadas no esquema, alvo de busca e apreensão na Operação Sem Desconto em 18 de 12 de 2025, e acusada de ter recebido 1,5 milhão do lobista Antônio Camilo para integrar a organização criminosa. Contudo, resiste que o ministro do STF, Flávio Dino, por meio de decisão monocrática, em 5 de março de 26, nos autos do mandado de segurança 40781 do Distrito Federal, invalidou a votação em globo dos pedidos de segurança de quebra de sigilo bancário e fiscal realizados pela CPMI do INSS na sessão de 26 de fevereiro de 26. Determinando que a comissão, caso deseje, proceda a nova deliberação para cada caso. E é de se destacar que a referida decisão foi originalmente provocada por Roberta Luxemburg, impetrante do mandado de segurança, e que apenas posteriormente a defesa de Fábio Luiz requereu a extensão dos efeitos dessa decisão. Com isso, Dino estendeu a votação dos outros 86 requerimentos à decisão anterior, que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal da lobista Roberta Luxemburg. Tal circunstância suscita fundada preocupação contra uma possível blindagem institucional ao filho do presidente da República, uma vez que o ingresso tardio de Fábio Luiz como beneficiário da decisão contraria formalmente o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 12.016/2009, Lei do Mandado de Segurança, segundo o qual o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. O entendimento de Flávio Dino contraria um precedente do próprio STF,
Na CPI da pandemia, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido da empresa VTC Log para afastar a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, aprovado em reunião do dia 3 de agosto de 21, em que foram aprovados 128 requerimentos de votação em globo, com 64 quebras de sigilo. Em outra votação, no dia 24 de agosto de 23, a CPMI do 8 de janeiro aprovou em bloco, por votação simbólica, um total de 57 requerimentos. Desses, 45 eram quebra de sigilo de investigados, inclusive da ex-deputada Carla Zambelli. Dessa forma, a extensão dos efeitos da decisão a Fábio Luiz, sem que este tenha integrado a lide desde o início, configura irregularidade processual que, somada ao contexto político envolvido, reforça a percepção de tratamento privilegiado em benefício do investigado. É dever desta comissão registrar que a investigação ainda se encontra em curso e que os dados financeiros devem ser obtidos para que se realize um cruzamento detalhado com um fluxo de pagamentos identificados no âmbito dos descontos associativos. Relatório da Polícia Federal, revelado pelo jornal Estado de São Paulo, dia 17 de março de 26, apontou que a saída do Brasil de Fábio Luiz poderia ser uma evasão do país, fuga. Do ponto de vista investigativo, asseveramos que Lulinha viajou para o exterior, sem previsão de volta, o que denota possível evasão do país, considerando estar associada aos fatos associados ao principal operador das fraudes bilionárias, a milhões de aposentados do Brasil, diz o documento. Esse relatório da PF vai além de identificar a relação entre Lulinha e o Careca. Afirma expressamente que o empreendimento do canabidiol do lobista seria financiado com recursos provenientes do esquema de desvio de aposentados e pensionistas e constituiria uma etapa de lavagem desse dinheiro. Essa informação é relevante se o negócio de cannabis medicinal, no qual ele admitiu interesse e para o qual viajou a Portugal, era em si uma operação de branqueamento de capitais oriundo das fraudes do INSS, sua participação, ainda que alegadamente passiva, ganha contornos mais graves. Diante das condutas acima delineadas e tendo em conta o estándar probatório próprio do indiciamento em âmbito parlamentar, que exige meros indícios de autoria e materialidade, indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa, à luz de todo o exposto e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva pelos crimes acima citados. Os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como mero espectador das atividades criminosas de Antônio Carlos Camilo Antunes. Ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada, em que o capital político representado pelo sobrenome presidencial era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas, cujo elo era a empresária Roberta Luxemburg, os repasses periódicos de 300 mil, a viagem compartilhada em classe executiva, a presença do nome do indiciado em agendas e envelopes apreendidos na residência do lobista, as referidas cifradas ao filho do rapaz, as referências, as mensagens interceptadas e o depoimento de testemunhas que relatam com riqueza de detalhes a ostentação da proximidade. Entre todos esses,
mostram um quadro indiciário suficientemente coeso para justificar o presente ato. Ainda há notícias de que ex-dirigentes do INSS estão em processo avançado de negociação de acordo de colaboração premiada. E nós teremos surpresas. Presidente. Tem um ponto que você falou, corrupção ativa, corrupção passiva. Você leu corrupção ativa. Participação em corrupção passiva. Senhor presidente, eu... Pois não, Excelência. Pediria a Vossa Excelência que designasse o deputado Marcel Van Hatten para, enquanto eu me ausento, ele continuar a leitura do relatório. Excelência. Daqui.